Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer um bolo utilizando espátula de textura. Então vamos lá. Então aqui eu tenho numa manga de confeitar o nosso chantininho já bem hidratado. Coloquei um bico serra na ponta, só para ele distribuir de forma mais regular o chantininho. Aqui, como vocês podem ver, o bolo está envolvido numa fita de acetato, tá bom? Mas você poderia também colocar senha, porque esse bolo ele foi transportado para uma outra cidade. Então, assim eu acho mais seguro dele chegar intacto até a hora da festa. Então, por isso, ele está com acetato. Então, assim a gente vai colocando até chegarmos à parte de cima. Esse bolinho, ele tem aro 15 e ele tá com 12 centímetros de altura, tá? É um bolo mais alto, ele fica bem bonito por conta dessa altura mais exuberante que ele tem. Então aqui a gente começa a cobrir toda a parte de cima, fazemos com o chantininho bem hidratado, é importante essa parte estar hidratada. Agora nós vamos com uma espátula angulada, dar leves pressionadas na lateral do nosso bolo, para retirarmos aquele ar que fica entre as camadas que a gente vai depositando de chantilly no bolo. Fazemos isso também no nosso topo, com auxílio da nossa bailarina. Agora, com auxílio da nossa espátula alisadora, vamos fazer a lateral do nosso bolo. Embora o nosso bolo seja com espátula de textura, é importante primeiro fazermos esse processo de alisamento, tá bom? Então, primeiro a gente deixa o bolo bem retinho, para depois a gente usar a espátula de textura, seja ela com qual desenho for aquele que a gente escolher fazer, tá? E agora, novamente com a nossa espátula angulada, nós vamos retirar este excesso de chantininho que subiu e assim vamos tornar a nossa quina perfeita. Então aqui a gente tem que fazer todo o processo de alisamento do nosso bolo antes de utilizarmos a nossa espátula de textura, tá bom? Então assim a gente vai tirando de fora para dentro, sempre é este o nosso movimento, limpando a espátula antes de levarmos novamente ela ao bolo. É muito importante a sua espátula estar bem limpa, ok? Então passa para tirar num paninho úmido que você tem aí em mãos. E aí sim nós vamos com a nossa espátula de textura, aqui eu utilizei esta com esse desenho, mas aí você pode utilizar do seu agrado. E aí nós utilizaremos a bailarina para girarmos o nosso bolinho, enquanto a nossa mão está parada com a nossa espátula de textura. Para darmos cor ao nosso bolo, nós vamos utilizar esses dois corantes. Aqui eu vou fazer uma misturinha entre o azul turquesa e o azul marinho. Então aqui eu coloquei numa manga de confeitar, ainda utilizando o bico serra, mas é só por uma questão mesmo de regularidade na hora de depositar o nosso chantininho. E aqui eu vou fazer aquele efeito cachepô. Então eu faço apenas 2 voltas no meu bolo, tá bom? Não precisa mais que isso. Nós vamos utilizar agora uma outra espátula menor alisadora. Essa menor, ela nos ajuda a não encostarmos no bolo na parte de cima, na parte branca. Então aqui eu estou utilizando apenas na parte azul, fazendo um leve ângulo para fora, para não estragarmos aquele detalhe da espátula com textura que nós acabamos de utilizar. Então agora eu volto com a espátula de textura, já que a parte azul foi alisada, e também angulando um pouquinho para fora, para que assim a gente não estrague o desenho que fizemos anteriormente na parte branca. Então esse processo é bem importante fazer com calma, para que fique bem perfeitinho.
Então, olhem só o resultado do nosso bolinho. Ele tá ficando bem alto, ele fica bem marcado. Agora, com a nossa espátula angulada, vou fazer aqui um movimento circular, utilizando a bailarina, até chegarmos ao centro do nosso bolo, tá? Então, ele vai ficar assim com a marcação, só para ele não ficar totalmente liso. Vou utilizar aqui um topo personalizado, bem atual, né? Em casa, que vai ser o topo com o nome do aniversariante. Então, assim foi finalizado o nosso bolinho, utilizando espátula de textura. Olha só que lindeza, que harmônico que fica esse efeito cachepô. E agora eu quero mostrar para vocês como eu envio os meus bolos para os meus clientes. Então aqui eu tenho uma caixa, ela é uma caixa bem alta que comporta topos, tá? Ela é em papelão, bem grossinho. A gente encontra em lojas para confeitaria, artigos de confeitaria. E ela vem com um ângulo bem bacana para a gente conseguir fechar essa caixa e assim transportar esse bolo. Aqui esse bolo, ele tá numa tábua, ou seja, no cake board de aro 25. Então aqui a gente vai grampeando e olha como ele fica bem presinho nas esquinas, ele não vai se mexer ao ser transportado. Então isso vai garantir a segurança do nosso bolo, tá? Isso é bem importante. Então aqui é só a gente passar o grampeador e tá tudo certo. E por cima ele tem essa tampa em acetato bem linda, que dá para o cliente visualizar o bolo, dá para quem estiver transportando também ver como está o bolo. E fora que você consegue mandar com um topo já encaixado no seu bolo, lindo, perfeito. O cliente realmente vai adorar. Então é uma caixa bem alta que eu super indico para vocês. Então, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aqui no canal Shy Cakes, deixe também o seu like, o seu comentário com sua dúvida, se por acaso você tiver alguma, e também com a sua sugestão. E não se esqueça, ative o sininho para receber todas as notificações de conteúdos que eu posto aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!